Então hoje nós vamos conversar sobre um tema que toca o íntimo de todos nós: a dor, as aflições, as provas da vida e o profundo sentido, mas o sentido espiritual que precisa existir por trás disso tudo. Esse é o tema apresentado por Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente nos itens 26 e 27, que tratam do tema nas aflições da vida. Ali, o codificador nos convida a enxergar a dor não como um castigo, não como punição, não como obra do acaso, mas como um instrumento de crescimento, como parte de um processo pedagógico que Deus utiliza para retirar de nós aquilo que já não serve, para ampliar a nossa consciência e libertar as nossas potências divinas ainda guardadas. Então vamos à leitura desse trechinho no Evangelho. Capítulo 28, coletânea de preces, item 26. Podemos pedir a Deus benefícios materiais e Ele nos atenderá se o pedido tiver um objetivo útil e sério. Julgamos a utilidade das coisas segundo o nosso ponto de vista, o nosso interesse, e levando em conta somente o presente. Assim, nem sempre vemos o lado mal do que estamos pedindo. Deus, que vê melhor do que nós e que somente quer o nosso bem, poderá nos recusar o pedido. Assim como um pai recusa ao filho o que poderia prejudicá-lo. Se o que pedimos não nos é concedido, não devemos desanimar. Ao contrário, é preciso entender que a privação que nos é imposta é para o nosso próprio bem e que ela nos servirá como prova ou como expiação. Devemos lembrar também que a recompensa será proporcional à resignação com a que a tivermos suportado. Então, quero convidá-los a olhar agora para o nosso tempo, para o mundo em que vivemos. Porque entender o cenário humano atual nos ajuda a compreender por que falar da dor e falar sobre ela com honestidade, com espiritualidade e com coragem é tão necessário. Vivemos um período grave e luminoso ao mesmo tempo. Grave, porque a humanidade atravessa uma epidemia de sofrimento emocional. Luminoso, porque estamos vivendo a chamada transição planetária, momento em que um mundo mais humano, mais fraterno e mais justo está sendo preparado. Mas, para que esse novo mundo surja, velhas estruturas precisam ruir. E entre elas está o grande equívoco materialista que sequestrou o sentido da vida humana. Hoje, as taxas de suicídio crescem, inclusive entre crianças, adolescentes e idosos. Isso não é apenas uma estatística, isso é o grito de almas que perderam o sentido da sua existência. Cresce também o uso de medicamentos para dormir, para acordar, para acalmar,
para suportar. Não que remédio seja errado, mas ele virou a única resposta oferecida para as dores que são da alma e não do corpo. Cresce a sensação de vazio, de falta de propósito, de tristeza sem nome. E aqui chegamos a um ponto central. A dor da humanidade hoje não é dor física, é dor de sentido. Nós estamos tentando viver como se fôssemos apenas corpos, tentando construir felicidade na matéria, enquanto nossa alma grita para transcender. Tentamos resolver angústias espirituais com analgésicos. O resultado é o que vemos. Um mundo adoecido porque perdeu a consciência da própria imortalidade. E é por isso que o Consolador prometido, a nossa doutrina, se faz tão urgente. Não para retirar as dores, para iluminar o sentido dela. Kardec nos diz com clareza: a fé no futuro é o elemento que dá coragem ao aflito. Por quê? Porque se nós acreditarmos que tudo acaba no túmulo, então qualquer dor passa a ser absurda. Enterrar um filho é insuportável. Perder a saúde equivale a perder a própria vida. Passar por uma crise é o fim de tudo. Mas se compreendermos que somos espíritos imortais, então a dor muda de significado. Ela não deixa de doer, mas deixa de ser tão desesperadora. A consolação espírita não é anestesia, não é ilusão, não é promessa de vida fácil. A consolação espírita é clareza, é a luz dentro de um túnel. Não é a retirada do espinho, mas a revelação do porquê aquele espinho está ali. Quando compreendemos o propósito, o coração realmente consegue mudar. A dor deixa de ser inimiga e pode ser uma mensageira, um instrumento, um bisturi de purificação, de libertação. E se Deus, que é amor absoluto, permite que ela, a dor, nos visite, exista, é porque ela tem uma função. E uma função que nenhuma outra poderia substituir, senão Deus já teria feito. O Espiritismo nos ajuda a discernir o caminho, classificando a dor em dois tipos. Primeiro, a dor que nós mesmos criamos, que é uma dor evitável. São aquelas provocadas por imprudência, rebeldia, teimosia, vícios, orgulho, egoísmo, excessos. Essa dor é consequência natural dos nossos próprios atos. Nestes casos, a dor funciona como uma correção. Ela é educativa, mas ela poderia ter sido evitada. O outro tipo de dor é a que não escolhemos. Essa é mais profunda e complexa. São aquelas que chegam sem que tenhamos causado diretamente. A perda de um ente amado, doenças graves, abandonos, crises financeiras inesperadas, separações, limitações do corpo físico, desafios familiares profundos e sem resposta. É nessa dor, a dor inevitável, a dor que parece não ter uma explicação, que o Evangelho de Jesus oferece uma luz mais profunda. E é ali, no item 26 que nós lemos, do capítulo 28, que Kardec nos convida a orar, a confiar, a entregar, porque somente a fé no futuro pode explicar o nosso presente. E é por isso que o Espiritismo diz: você não é um corpo, você não termina no túmulo. E quando essa verdade volta ao coração, o desespero se dissolve.
A evolução não é estática. Nenhum de nós pode permanecer como está. A lei divina pede amadurecimento, pede crescimento, pede purificação. E por isso que nós vamos trazer aqui a metáfora da lagosta. A lagosta tem um corpo frágil. Para viver, ela constrói uma casca dura. Essa casca a protege. Mas a lagosta cresce. E a casca, que antes a protegia, agora aperta. Então, ela precisa romper essa casca, sair daquela estrutura e formar uma nova. E esse é o momento de maior dor e vulnerabilidade da lagosta. Porque ela fica exposta, ela fica frágil, ela fica sensível, fica insegura. Mas também é a única forma que ela tem de continuar vivendo. Se a lagosta quisesse evitar a dor, o que ela teria que fazer? Evitar o crescimento. Mas nenhuma criatura consegue ir contra a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Assim somos nós. Às vezes, a casca que nos aperta é o trabalho, um relacionamento, uma condição financeira, uma identidade muito rígida que nós carregamos, uma função social, uma crença pessoal ou até mesmo o nosso próprio corpo físico. E Deus, que nos ama profundamente, sabe que certas cascas precisam cair. E quando a casca cai, dói. Dói porque nós perdemos o que nos dava a identidade até ali, o que nos dava a segurança até ali. Dói porque nós não sabemos o que virá depois disso. Dói porque nos sentimos expostos. Mas é somente assim que o Espírito poderá respirar novos horizontes. O Espírito Emmanuel nos alerta. Atenção, porque quando pedimos solução, Deus vai enviar instrumentos. E muitas vezes os instrumentos não é o que esperávamos. Às vezes o instrumento é o bisturi da vida. Como um cirurgião que precisa cortar para salvar, precisa ferir para curar, precisa penetrar na carne para retirar o tumor que ameaça. E essa é a função espiritual da dor. Drenar o orgulho, dissolver ilusões, reconfigurar relacionamentos, renovar nossas posturas, despertar as nossas consciências, nos libertar do passado e nos preparar para o amanhã. Não é destruição, é construção. Não é castigo, é renovação. E é por isso que o Evangelho nos convida a uma postura de confiança, mas não confiança ingênua, uma confiança lúcida, de que Deus sabe o que faz, de que tudo tem um propósito, de que nenhuma lágrima será inútil, de que nenhuma dor é desperdiçada. Vamos trazer outra metáfora, bem comum nas nossas vidas. A de um pai que leva o filho a tomar uma medicação, uma vacina. A criança com medo, pois para ela, naquele momento, aquilo é o fim. Como é uma dor para nós? A criança implora: pai, me protege, me tira daqui. E o pai, aquele pai, nós muitas vezes já passamos por isso, tomados de amor, percebemos algo simples, mas essencial. Para provar o nosso amor, nós vamos ter que permitir a dor, o medo, a insegurança. Porque excluir o filho da agulha naquele momento seria expô-lo ao risco de morte. Porque impedir aquela experiência seria negar a ele
uma cura. E o pai diz: filho, eu te amo, mas eu não posso te tirar daqui. Segura a minha mão que eu vou ficar com você. Assim é Deus. Ele não remove as nossas provas, porque elas vão nos curar. Ele não impede os nossos processos, porque eles vão nos expandir. Ele não abole a dor das nossas vidas, porque elas vão nos purificar. Mas Ele segura a nossa mão. Ele caminha conosco, Ele atravessa a prova junto, Ele está dentro de nós. Essa é uma das revelações espirituais mais lindas trazidas pela humanidade por Santo Agostinho, que nos ensinou em suas confissões. Santo Agostinho diz assim: há um lugar onde ele se questionava onde estava Deus, e ele diz assim: há um lugar onde Deus está mais imensamente dentro de nós. Deus olha a nossa vida por dentro de nós. Deus não está fora, à distância, como um observador externo. Ele nos observa pelos nossos próprios olhos. Mas também tem algo profundo e sério aqui. Ele nos olha com os nossos olhos, mas não viola o nosso livre-arbítrio. Ele permite que nós tomemos decisões, inclusive as equivocadas. Porque o universo dele é de aprendizado, não de tutela infantil. Essa é a lei. Mas, sempre que pedirmos e o nosso coração disser: Pai, ajuda-me, Ele responde: eu estou aqui, eu sempre estive e eu sempre estarei. O Evangelho nos convida a pedir. Não que Deus precise do nosso pedido para agir, Ele não precisa. Mas porque nós precisamos da entrega para permitir que Ele atue em nós. Portanto, relembrando, os espíritos superiores nos dizem que as aflições são avisos, convites, correções, oportunidades de crescimento, ferramentas de lapidação, caminhos de libertação do passado, ajustes necessários para a vida futura. E Kardec afirma que a aflição é uma bênção quando bem entendida. É forte, mas sabemos que é verdadeiro. Quando resistimos, sofremos 2 vezes. Quando lutamos contra a casca, ela aperta mais. Mas quando compreendemos o processo, algo dentro de nós muda. A dor continua sendo dor, mas agora tem um sentido. Agora tem um propósito. Agora pode ser um caminho. E quando a dor encontra sentido, ela deixa de destruir e passa a construir algo em nós. Para encerrar, quero deixar 3 convites. 1. Não segure cascas velhas. A vida quer te ampliar. A vida quer te purificar. A vida quer te conduzir a uma próxima etapa sempre. Confie. 2. Entre em parceria com Deus e com Jesus, nosso mestre amigo. Diga a Deus diariamente: Pai, faz comigo. Pai, me ilumina, me guia. Pai, eu estou aqui. Deixe Jesus, nosso mestre, ser seu sócio. Deixe que ele seja a sua força, a sua luz, o seu modelo. E o 3º convite: acredite que a dor tem fim. Nenhuma dor é eterna, nenhuma lágrima é inútil, nenhuma prova é infinita. A dor passará,
a aflição se transformará e a vida se ampliará. Porque é a lei de Deus, a lei do amor. Porque Deus está dentro de nós, olhando para a nossa vida com os nossos próprios olhos e nos amando com o nosso próprio coração. Que nós queiramos senti-lo e viver. E para finalizar, eu convido para nós fazermos a prece que Kardec nos indica aqui. Então, para um momento de aflição da nossa vida, quando quisermos pedir algo, eu convido todos para fecharem os olhos e a prece nos diz assim: Deus Todo-Poderoso, que conhece minhas fraquezas, escuta favoravelmente o pedido que faço neste momento. Perdoa-me se ele for inconveniente, mas se for justo e útil aos seus olhos, permite que os bons espíritos que executam a sua vontade venham me ajudar para que ele seja realizado. Independentemente do que venha a me acontecer, que prevaleça sempre a sua vontade. Se meus pedidos não forem atendidos, é porque preciso ser experimentado e eu me submeto sem queixas. Faça com que eu não desanime, que nem minha fé e nem minha resignação sejam abaladas. Jesus, nosso mestre amigo, permaneça conosco na caminhada e para todo sempre. Que assim seja.